Nazaré da Mata, considerada o berço do maracatu, fica a 53 quilômetros do Recife, Zona da Mata, norte do estado de Pernambuco. Conhecida como a capital estadual dos maracatus. Foi aqui que nasceu o maracatu rural, conhecido como maracatu de baque solto. Esse é o Parque dos Lanceiros, ou Caboclo de Lança, personagem típico dos maracatus rurais e o principal símbolo da cidade. Ao lado do parque funciona o Museu do Maracatu, onde é possível contemplar peças dos trajes usados no maracatu rural. O maracatu rural, além de um fogueiro popular, é uma cultura muito rica na Zona da Mata de Pernambuco. Então, é um maracatu rural que tem caboclo de lança, tem baiana, tem arreia-mar, tem a corte que no passado não existia. A corte no maracatu rural foi a exigência da Federação Carnavalesca do Recife para que os maracatu rural pudessem disputar lá, tivesse corte. E, por sinal, ficou até mais bonito para o maracatu rural. Então, é quando muita gente confunde os dois maracatu, pensa que é a mesma coisa. Não é. O nosso maracatu é de origem indígena. Caboclo é valente, não se rende. A figura do caboclo é valente, não se rende. Protetor e guardião da nação que ele defende. Mestre Barachim, eu estou vendo ali que os caboclos de lança, além daquela lança, né, eles têm uma flor aqui na boca. O que significa isso? Aquela flor é onde está o segredo do caboclo, né? O autêntico caboclo de lança mesmo, que não brinca só porque viu o vizinho brincar, porque tem uma namorada ali. Aquele que realmente traz no sangue mesmo, como a gente diz, na veia, tem o maracatu rural na veia. Aquele cravo simboliza muita coisa. Ali é onde está o segredo dele. Ele deposita
uma fé ali, ele tem aquela crença ali, leva a sério mesmo, é tão tal que tem muitos que não deixam nem outras pessoas tocar naquele cravo, então porque ele preparou, ele levou para alguém preparar, então é um segredo deles ali. Bom, é um cravo então, mas ele usa uma lança também. Simboliza o quê? Alguma espécie de ataque ou defesa? Qual o papel da lança? Né? Toda enfeitada, tudo, com fitas. A lança hoje, na verdade, ela, como no passado ela fazia parte da fantasia, mas da guerra deles, porque tinha muita confusão. É tão tal que os caboclos arrolhavam chocalho com folha de mata ou com papel para pegar outro grupo que viesse desprevenido, para não fazer barulho quando drobava numa esquina. Isso acontecia muito na zona rural. Então a confusão já estava feita e saía gente furado, tudo. Então que no passado, além da fantasia, ela era uma arma do caboclo. Então, tá certo. Essa fantasia do caboclo de lança, é preciso alguma coreografia? Por exemplo, quando eu já vi, e nós estamos vendo aqui nas imagens agora, eles ficam dançando assim. Tem uma coreografia ensaiada? Como é que funciona? Tem não, é uma coisa livre. Espontânea. Cada um use a sua habilidade. Quer dizer que tem uns que brinca mais bonito, dança mais bonito, tem mais fôlego. Outro é mais arrojado, mas não conquista o povo, como o outro é menos arrojado, mas procura acompanhar o som do terno, que é a percussão. Então, não tem ninguém perdido nem perfeito. Então, mas também não tem exigência de passo, a gente não ensaia a coreografia. Então, é isso, uma coisa espontânea. O maracatu rural ou de baque solto é tradicional da zona da mata e algumas características marcam a diferença. Essa é a principal diferença do maracatu rural para o do baque virado. É a nossa batida é solta, é ligeira, enquanto o do baque virado é o nosso é uma coisa solta, é uma coisa cada vez mais acelerando. Então quer dizer que por isso que a gente chama maracatu de baque solto. A origem está associada aos engenhos de cana-de-açúcar e começou a ser praticada pelos trabalhadores rurais desses engenhos. Surgiu como forma de expressar a liberdade e contestar o autoritarismo dos senhores de engenho. Quanto aos personagens e elementos desse tipo de maracatu, o protagonista do maracatu rural é o caboclo de lança. A fantasia chama a atenção e ele realiza movimentos com lanças em diferentes direções. O caboclo de lança, para mim e para muita gente do maracatu, e na história, simboliza o guerreiro do maracatu. Então ele, que hoje, graças a Deus, o maracatu briga por disputa, por título, por beleza. E no passado, realmente, era muita confusão no passado. Inclusive, o pessoal tinha caboclo que botava um chucho, que era um bico de ferro, na lança. Então, ele já tomava o azogue, que era limão, pólvora e cachaça, para ficar dopado. Aí onde vem aquela tese do caboclo usar o óculos ou escuro ou espelhado, porque os olhos dele ficavam muito irritados e como ele tinha tomado o azogue, então ele usava aquele óculos espelhado. Então ele passou a ser o guerreiro do maracatu, é defender o território mesmo. Então, graças a Deus, hoje a nossa briga é só o título. Saindo da zona da mata, vamos agora para a Olinda, conhecer o maracatu de baque virado. A diferença entre o maracatu de baque solto e o de baque virado está na harmonia e nos presentes. Aqui é o ensaio do maracatu Nação Pernambuco, um dos mais relevantes entre os maracatus de baque virado. Foi criado há 35 anos, em 1989, no Clube Vassourinhas de Olinda. O idealizador e criador é Bernardinho José, compositor da maioria das músicas cantadas e tocadas pelo Nação. Bernardo, como é chamado, é o diretor-presidente do Nação. Há 35 anos a gente tem trabalhado nesse sentido, de cada vez mais proporcionar essa prática
da música, da dança, dos costumes do maracatu a partir de Olinda, Recife e estado de Pernambuco. Bom, o maracatu de baque virado, ele é fundamentalmente uma nação composta de instrumentos de percussão. A gente coloca instrumentos de sopro já como influência do maracatu rural, mas ele tem como prática, né, a herança cultural dos povos da África, das nações da África. A exemplo dos Congos, dos Cambinguas, dos Moçambique. Enfim, são nações que foram escravizadas e que hoje têm a liberdade de praticar a sua trajetória social e cultural a partir de Pernambuco. Há 24 anos, Raimundo Lázaro da Cruz, ou simplesmente Lázaro, é o rei do maracatu na São Pernambuco. Um longo reinado, o que não é comum nos maracatus. Para mim, ser o rei do maracatu é reviver, certo, a realeza que foi deixada na África no tempo que trouxeram os escravos, misturado com realeza, com os súditos. E, sendo rei, eu me conecto com a minha raiz africana. E aí é um orgulho muito grande estar numa terra que tornou nossa, porque não voltamos mais, os meus antepassados, né, não voltaram mais, e teve que fazer daqui a sua terra. E aí, como rei, eu revivo toda a experiência vivida na África e estando numa terra nova, uma terra que se tornou nossa por nossos trabalhos e nossas lutas. É aqui na Praça do Carmo, em Olinda, que são os ensaios dos maiores maracatus de Pernambuco. Esses ensaios reúnem muitas pessoas, turistas, moradores, apreciadores do maracatu, curiosos, simpatizantes, turistas que se contagiam com esse ritmo fantástico, o ritmo do maracatu de Pernambuco. Maracatu, para mim, é muito importante. Desde pequeno, eu venho mais maracatu e me interessei muito, porque é uma cultura que representa os escravos. Os cortejos de maracatu são uma tentativa de refletir as antigas cortes africanas. Os negros, ao serem sequestrados e vendidos como escravos, trouxeram para o Brasil suas raízes e mantiveram seus títulos de nobreza. Eu estou aqui no Marco Zero, no Recife Antigo, onde tudo começou. Tudo começou por aqui, no Marco Zero, e é aqui que eu encontro Jaildo Assis, é engenheiro, gosta de maracatu, é um estudioso de maracatu. Como vai, Jaildo? Tudo bem? Ah, tudo bem. Obrigado por estar recebendo a gente aqui no Marco Zero, todo paramentado. O que levou você a ser curioso, assim, entender mais o maracatu e principalmente brincar no maracatu? O que maracatu é para você? Brincar, desde cedo, né? Meus pais incentivavam a participar do carnaval, a fazer o passo, o frevo. E daí surge a ideia de você ver uma diversidade grande de cultura. E dentre elas o maracatu. O maracatu me instigou a investigar, a pesquisar a diversidade do maracatu. E desde cedo eu descobri que havia distinções entre eles. Havia o maracatu de baque solto, né, inclusive, e de baque virado. Onde trata, né, o baque solto é um movimento muito rápido, muito ligeiro, e é instrumentos de sopro, instrumentos com barulho rápidos, ligeiros. Enquanto o maracatu de baque virado é um maracatu mais de batuque, de instrumentos de percussão. Essa é uma distinção interessante entre os maracatus. E é uma alegria muito grande. O maracatu de baque solto, ele traz o caboclo de lança como um implemento fundamental, que está ali à frente do cortejo, onde ele tem a lança, né?
onde ele simboliza a coragem através de Ogum. Mas não é só em Olinda ou em terras pernambucanas e outros estados brasileiros que o Nação Pernambuco brilha. Já circulou pelos Estados Unidos, Colômbia e por até 10 países da Europa. E nos palcos, a intensidade desse maracatu se revela mais ainda, executando o hino de Pernambuco. Saindo de Recife, nós voltamos a Fortaleza. Eu estou na Associação Cultural Solidariedade e Arte. É aqui onde funciona o Maracatu Solar. Quem vai nos receber é Pingo de Fortaleza. Pingo, como vai? Tudo em paz? Como é que vai? Prazer em revê-lo, Pingo. Cara. Privilégio, muito obrigado por estar aqui no nosso espaço. Vamos falar do maracatu? Com certeza. Inicialmente, eu queria dizer para vocês que ele é um estudioso do maracatu, inclusive tem livros, né, publicados. Está aqui um livro que a gente está mostrando o detalhe aqui, né? No Solar dos Ritmos. Dos ritmos, maracatu cearense. Isso. Isso aqui em parceria com a professora Caterine Furtado, doutora em musicologia pela Universidade Federal do Ceará. E nós temos, na realidade, 3 livros. O primeiro que eu fiz foi sobre o maracatu Ás de Ouro, o mais antigo em atividade, fundado na segunda década do século XX, e depois eu escrevi um singular em plural, que é a tese da minha especialização em arte, educação e cultura popular, que trata já de todos, né? E esse especificamente, lançado mais recentemente, conta a história, a diversidade rítmica, as características específicas do maracatu solar. Vamos conhecer então a Vamos sede? lá, essa é a nossa sede, Vamos. né? A Solar, a Associação Cultural Solidariedade e Arte Solar, existe há 20 anos. É uma associação que trabalha com produção, difusão, formação no campo das artes e tem o Maracatu Solar como um dos seus programas de formação cultural continuada. Então aqui é a sede da Solar, mas o maracatu é muito espaçoso, ele acaba tomando conta, muita gente confunde, acha que aqui é a sede do Solar. É a sede da Solar, que também é do Solar, mas o Solar ele acaba, em função dos seus elementos estéticos, né, do seu batuque, do seu figurino, dos seus adereços, ele vai tomando conta da sede, né? Então nós temos aqui toda a parte do figural, né, que são os elementos, adereços dos personagens, fantasias, toda essa parte construída aqui, toda essa artesania feita pelos próprios brincantes, tudo isso feito aqui, porque você acaba sendo uma casa de formação, e você acaba formando em várias linguagens, inclusive na linguagem do artesanato, né?
junta todas as etnias, negros, índios, brancos. A nossa ideia é juntar todos contra a opressão, contra toda forma de racismo, contra toda forma de discriminação e opressão. Calé Alencar, 70 anos de idade, 30 anos de maracatu. Não, eu não vou dizer que ele foi um dos fundadores do maracatu no Ceará, não, porque o maracatu já remonta de muito mais tempo. Mas essa paixão de Calé pelo maracatu, esses 30 anos, surgiu como? Hein, Calé? Tudo bem? Muito obrigado por receber a gente. Prazer meu. Como é que surgiu essa sua paixão pelo Minha maracatu? paixão pelo maracatu vem de criança. Eu nasci em Fortaleza, mas eu fui gerado no Cariri, no Juazeiro do Norte. E a minha infância eu passei lá. Então, como eu era muito acostumado a ver folguedos nas ruas, quando eu definitivamente vim morar em Fortaleza, próximo dos 10 anos de idade, então eu vi no carnaval algo que me lembrava os reisados, Maneiro Pau, os festejos que eu via no Cariri, que era bem diferente. Então, o maracatu me pegou por essa singularidade, né? Então, eu vi os maracatus dos anos 60, em Fortaleza, que desde então eu acompanho, e não só acompanho, como me tornei um brincante de maracatu, me tornei juntamente com outros amigos fundador de um maracatu, que é o Nação Fortaleza, que já brinca há 20 anos aí no Carnaval de Rua da cidade. Nesses 30 anos, Calé, o que é que mudou no maracatu cearense? Ele evoluiu de que forma? Em ritmos, em adereços? Em que mudou? O que mudou nesses 30 anos? A cultura é dinâmica, né? Se parar, cai, né? Não tem essa história, né? Mas a cultura é uma coisa maravilhosa porque a gente pode acrescentar, pode contribuir, né? Eu, por exemplo, acho que com a minha entrada na cena do maracatu, eu pude contribuir não apenas de forma musical, né? A estética musical, mas eu me tornei também um pesquisador e fui buscar lá atrás as raízes, as origens do maracatu cearense, porque a gente não tinha registro assim tão longínquo. O que a gente tinha de mais antigo era a reação do Raimundo Alves Feitosa, conhecido como Raimundo Boca Aberta, que esteve morando em Recife durante 3 anos e quando retornou fundou o Maracatu Agioli em 1936. Então muita gente achava que por se dar essa chegada dele do Recife e fundar um maracatu aqui, os maracatus de baque virado pernambucanos tinham exercido influência no Raimundo para ele fundar o maracatu em Fortaleza. O que não é verdade, porque a gente vai pegar, por exemplo, lá no Gustavo Barroso e outros escritores cearenses, até mesmo o próprio Rodolfo Schoffel, num romance dele ele cita o maracatu brincando pelas ruas da cidade. A gente vai encontrar maracatu em Fortaleza em 1880. É como você falou no início, os maracatus são mais nativos do que eu. Agora, vamos falar dos maracatuzeiros, né? A gente percebe que você é premiado, né? Já ganhou vários carnavais com uma ação, né, com outros maracatus. Você tem toda uma história. Eu quero que você fale um pouco assim, Calé, identificação com o maracatu. Você já falou mais um pouco, mas vamos identificar mais. Eu agora, em 2024, eu estou completando 30 anos de maracatu, né? 30 anos de avenida, 30 anos de ciclo carnavalesco, como chama hoje em dia, né? E o próximo ano eu completo 30 anos como tirador de loa, como macumbeiro, né? Como chamava antigamente, cantador de loas. E em 2026 eu vou completar 30 anos como autor de loas. Eu hoje tenho quase 40 loas distribuídas nesses 30 anos que foram cantadas por maracatus nos desfiles. Isso é uma coisa que honra muito. Vamos ser didáticos. Muita gente que está assistindo tem curiosidade pelo maracatu, esse ritmo fantástico, né? Pernambucano, cearense. Estão me perguntando, Calé, o que é loa? Loa é uma toada.
É o que os antigos chamavam antigamente de macumba. Isso. É a música do maracatu. E, por ser a música, ela se torna mais importante, porque sem música não tem dança. No dia 12 de novembro de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria o Dia Nacional do Maracatu, a ser celebrado no dia 1º de agosto. A data foi escolhida por ser o dia do nascimento do mestre Luiz de França, que liderou o Maracatu Leão Coroado, de Pernambuco, desde a década de 1950 até sua morte, em 1997. A data já é celebrada em Pernambuco desde o ano da morte do mestre. A cerimônia em Brasília contou com a presença de artistas pernambucanos e líderes políticos do estado. Lula afirmou que, a partir da sanção, o Estado brasileiro deve mudar a forma que compreende e vê essa manifestação da cultura popular nacional. No Brasil, há sempre a compreensão de que tem lei que pega e lei que não pega. Se nós fizemos esse ato hoje, sancionamos uma lei que cria o Dia Nacional do Maracatu, dia 1º de agosto, é importante que o presidente da República, que a ministra da Cultura e que as pessoas que fazem parte do governo, inclusive o IFAM, saibam que nós temos que fazer com que essa lei seja cumprida ao pé da letra.